Uma pessoa que não tem problema de saúde, não apresentou nenhum problema cardíaco, não tem doença crônica, nenhuma doença pré-existente. Para prevenção, tudo bem você comer de tudo, mas de com forma moderação, equilibrada? exato. É que nem eu falei, às vezes a frequência é muito pior também, né? Então, se todo dia você escapa, você não está conseguindo fazer uma alimentação adequada. Então, se você consegue ir controlando e um dia você come alguma coisa diferente, que não é permitido, vamos dizer assim, normalmente isso não traz grandes prejuízos para a saúde. Renata, é verdade que o açúcar mascavo é inofensivo para a saúde? Ou ele é apenas melhor que os outros? Ele tem vitaminas e minerais, né? Ele não é inofensivo, por exemplo, por diabético. É um açúcar como o açúcar branco. Uhum. Então, saber fazer essa opção, aí depende de caso a caso. Por exemplo, para a questão da obesidade também, ele não é melhor, porque ele vai ter o mesmo valor calórico que o açúcar branco. Mas ele, pelo menos, tem vitaminas e minerais que o açúcar branco não tem. Para a gente tentar entender como é que se analisa um exame de sangue, vem lá HDL, enfim, LDL, em relação ao colesterol. Uhum. O que é o colesterol bom e o colesterol ruim? Por que é que eles são chamados dessa forma? Normalmente no exame vem o colesterol total, né, que é a soma de todas essas partes. Uhum. E o colesterol bom, que é o HDL, ele ajuda limpando um pouco as gorduras que ficam nas artérias e fazendo uma limpeza para evitar esse entupimento dessas artérias. E o HDL faz exatamente o contrário. Quando ele vai sendo levado, esse colesterol, para as células, ele vai se depositando um pouco ao longo dessas artérias e aí pode causar entupimento, uma lesão e os danos maiores em relação à saúde cardiovascular. E o triglicérides? Triglicérides é um outro tipo de gordura que também vem pela alimentação, mas está mais voltado com a questão da quantidade de carboidratos que as pessoas consomem. Uhum. Então, a alimentação muito rica em gorduras, ou excesso de pães, arroz, isso depende também da quantidade que cada paciente pode estar consumindo. Esse excesso de carboidratos pode estar trazendo um aumento do triglicérides, assim também como um aumento do consumo de bebida alcoólica. Agora, uma dúvida muito comum, muitas pessoas, ainda mais numa grande cidade como São Paulo, almoçam fora. As pessoas almoçam, não tem tempo de voltar para casa, não costumam comer mais aquela comidinha caseira que a gente chama, né? E muitas pessoas também não têm tempo de ir para academia, nem de fazer nenhuma atividade física, a não ser andar para lá e para cá. Dá para a gente almoçar fora e mesmo assim se alimentar bem? O que a gente deve observar? Dá sim. A gente procura orientar os pacientes para isso também, né? Procurar que essa alimentação seja a rotina normal, né, diária dele. Então, tomar cuidado quando se vai almoçar em determinados locais, assim, muitas vezes a pessoa vai num restaurante aquilo, pega o prato logo no começo e vai andando a fila inteira pegando as coisas. E isso, aí depois lá na frente ele vai ver que tem mais alguma coisa que ele quer e aí aquele prato fica muito cheio. Então eu recomendo que às vezes a pessoa primeiro dê uma olhada, vê todas as opções que tem e escolha já determinados produtos que vai pegar. Então dá preferência pelas saladas, os legumes também. E aí colocar uma porção de carboidrato, então seja na forma de arroz, batata ou mandioca, por exemplo. Uma parte de proteína, que é uma carne que ela pode escolher. E os vegetais que ela também escolher, também evitando muitas frituras nessa escolha. Dá para fazer disso uma rotina e ter um organismo saudável? Sim. Mesmo não comendo a comida de casa. Exato. Olha, tá chegando o carnaval, que dicas você pode deixar para os nossos folhões, as pessoas que viajam, muitas vezes vão para a praia, comem aquelas coisinhas na praia que são servidas. O que a gente deve pensar antes de consumir esses produtos? Principalmente quando come fora e assim na praia, tomar um pouco de cuidado com a questão higiene mesmo, porque normalmente são produtos que estão expostos ao sol, ao calor, sem uma conservação adequada. Então é onde causa os problemas aí de intoxicação alimentar e acaba com o teu carnaval um pouco antes. Para aqueles que pulam carnaval, vão para regiões quentes, sempre lembrar de se hidratar, de comer, porque também ficam muito na brincadeira e acabam esquecendo que estão gastando energia ou precisam repor. E também evitar tomar muito cuidado com a quantidade de bebida alcoólica, exatamente por conta dessa desidratação também. E a bebida alcoólica acaba matando a fome, então ele não vai associar o que é fome, o que é a falta, né, dessa sensação para poder estar se alimentando adequadamente.
A gente falou bastante da cerveja aqui, até porque a gente está no verão, as pessoas acabam abusando um pouquinho da cerveja. Mas vamos para o vinho. É verdade que o vinho pode ser um protetor cardiovascular? Ele tem um componente da uva que faz benefícios para a saúde cardiovascular, que é um componente chamado resveratrol, principalmente ele. Então, ele está presente principalmente nas cascas das uvas, então, por isso que o vinho tem essa propriedade de ser benéfico também para a saúde cardiovascular.